Olá, turminha do sexto ano! Olá, meus artistas! Vamos lá para mais uma aula de arte aqui do terceiro bimestre com a professora Sheila. E hoje nós vamos estudar a unidade 3, que vai falar sobre a arte grega dos períodos clássico e helenístico. Nesse vídeo eu faço um breve resumo aí do nosso texto do período clássico, tá? É necessário que vocês vejam aí, leiam o texto do período helenístico, tá certo? Vamos lá! Nesse vídeo nós estaremos falando apenas do período clássico, ok? Olha só, eu tenho certeza que vocês já ouviram algumas expressões, como, por exemplo, esse filme é um clássico, esse livro é um clássico, ou até mesmo esse meme é um clássico. Lógico que esses memes e essas expressões vêm exatamente do nosso período clássico. O período clássico, ele se deu por volta de 400 a.C. A Grécia foi invadida pelos persas e, na verdade, esses dois povos eles já haviam entrado em confronto. E a Pérsia foi derrotada 2 vezes. A vitória da Grécia enriqueceu a cidade de Atenas. E aí ela foi considerada, essa vitória foi considerada muito importante para a civilização. E aí nós podemos ver um marco inicial do período artístico deste povo. O termo clássico foi empregado posteriormente pelos romanos, civilização que dominou a Grécia Antiga, para se referir àquilo que de tanta qualidade deveria ser imitado. Vocês estão vendo? Então, por que esse termo clássico foi empregado? Na verdade, esse termo ele foi empregado pelos romanos. Por quê? Por causa da qualidade. A qualidade da Grécia que deveria ser imitado. No caso da Roma antiga, o modelo a ser imitado era o grego. Por esse motivo que há tantas cópias de obras gregas feitas pelos romanos. Foi no período clássico que se estendeu de 480 a.C. até aproximadamente 323, quando a Grécia perdeu a sua autonomia política para a Macedônia, que os gregos utilizavam uma característica muito particular na arte. Segundo o professor de História da Arte, José Leonardo, a intenção maior dos gregos a partir desse período foi a de representar o movimento do corpo humano livre no espaço. Então, gente, uma das características das artes nesse momento, nesse período, que é o período clássico, é exatamente a representação do corpo humano livre no espaço. E no período clássico, os gregos não se interessavam em fazer retratos, pois não desejavam retratar uma pessoa em particular de modo fiel e estático, mas o ser humano em geral, de maneira fiel, segundo os moldes de beleza por eles estabelecidos. O que acontecia? O que era importante aqui na arte do período clássico? Eram as esculturas, tá? As esculturas, elas estavam em primeiro plano. Logo em seguida veio a arquitetura e lá no final, já lá depois de muitos e muitos anos, é que surgiu a pintura, tá? Então é importante que vocês aprendam isso. Observe a imagem ao lado. Essa imagem é uma obra de arte chamada o discípulo. Aí nós temos um atleta arremessador de discos, que é uma modalidade esportiva das Olimpíadas. E essa peça ela foi produzida originalmente em bronze por Miron, por volta de 400 a.C. E ela é considerada o primeiro modelo de escultura característico do período clássico da arte grega. Por quê? Porque trouxe dinamismo para a escultura. Gente, quando nós observamos essa imagem, essa escultura, né, essa escultura, nós podemos observar plenamente
o desenho do corpo, né? Aí nós não podemos observar um corpo totalmente escultural, mas nós podemos observar um corpo esportivo, tá? Então, o dinamismo, a ideia de movimento, nós conseguimos observar na imagem os músculos, né? Dá de observar direitinho. Nessa imagem fica até melhor para a gente observar, tá? A peça original não chegou até nós. Por quê? Porque existiam várias cópias, e essas cópias elas foram feitas em menor qualidade, que foi exatamente em mármore. Mas ainda assim é possível percebermos nessa cópia o trabalho de retratação das partes do corpo humano. Nós podemos ver direitinho os traços reais de um ser humano, do que com os que de uma pessoa em particular. Mais do que isso, percebemos nessa obra uma representação fiel do movimento humano. Por quê? Porque nós podemos observar, como eu falei, inclusive a tensão muscular do homem, que segura um disco em sua mão. Porque na civilização da Grécia Antiga, as esculturas também tinham uma função educativa, tá? Então, além dessa coisa de mostrar a realidade dos movimentos do corpo, também tinha uma função educativa. A representação de movimento controlado em uma escultura demonstrava, portanto, a importância da razão na vida dos gregos. Gente, aqui nesse período, que é o período clássico, vocês podem observar que, através das esculturas, que aqui as características são totalmente bem distantes, inclusive, das características da egípcia, né? Que a gente viu lá no período arcaico, na semana passada, que eu passei para vocês na nossa aula. Então agora é outra estética, outro modelo, totalmente diferente, tá? Também nós vamos estudar sobre as construções arquitetônicas, que no caso a arquitetura vem aí como segundo mais importante nesse período clássico da arte na Grécia, tá? Então as construções arquitetônicas também seguiam regras de proporção. No entanto, esses cânones sofriam alterações de acordo com o ângulo sob o qual eram vistos. Um exemplo de construção arquitetônica do período clássico que apresenta cânones de proporção alterados é o Partenon, que é um templo dedicado à deusa Atena, que começou a ser construído aí por volta de 447 a.C. É lindo, não é, gente? Lindo. Segundo a crença grega, o Partenon era um espaço sagrado, era a morada de Atena e por isso ele não era aberto aos fiéis. Dentro dele ficava apenas a estátua da deusa, construído com colunas cilíndricas. O Partenon era muito observado pelas pessoas, mas pelo lado de fora, tá? Então não era aberto aí ao público. Nas construções, gente, arquitetônicas da Grécia, é importante que vocês consigam observar as diferenças e os três estilos de colunas gregas. Nós temos aí a dórica, a jônica e a coríntia. A dórica é uma coluna canelada dividida por riscos verticais. Inicia-se diretamente após o degrau sem base. Então, vocês estão observando na imagem que a dórica não tem base, apenas a jônica e a coríntia. Eu estou falando da base, que é a parte embaixo, tá? Dessa coluna. A jônica é mais fina e entre elas e o degrau há uma base. O capitel apresenta duas volutas, que são os ornamentos em forma de espiral. Na coluna coríntia, há uma base entre a coluna e o degrau. O capitel é decorado... O capitel, gente, essa parte de cima, tá? Essa parte decorada bem em cima. O capitel é decorado com folhas de acanto, que é um tipo de enfeite que se assemelha à folhagem de certas plantas. Então, quando a gente observa a arquitetura da Grécia, nós podemos observar que tipo de coluna existe aí nessas arquiteturas. Isso é importante que vocês saibam. Então, gente, vamos à nossa atividade de arte da semana.
E a atividade é a seguinte: vocês vão ler os textos do período clássico da página 132, quer dizer, 128 a 132, e vão ler também o período helenístico, que inclusive eu não falei nesse vídeo, mas vocês precisam ler o texto da página 132 a 133. Responder o jogo rápido da página 132 e responder as atividades da página 134. Fazer a tarefa da página 135. Então, mãos à obra, né? Tem bastante atividade aí. Que Deus possa estar abençoando a todos vocês. Até a próxima semana!